nome é Jefferson Alves, eu sou professor da videoaula da CEMED de Geografia do 7º ano. Eu já de antemão aviso que essas videoaulas serão divididas em 3 partes nesse primeiro bimestre, tá bom? A primeira parte, como vocês podem observar, o tema é Transformações do Brasil. É uma videoaula com ênfase na questão do transporte brasileiro, né? E como ele ajudou na transformação do Brasil que a gente conhece hoje. Aqui embaixo, como sempre, vão estar as fontes de onde foi elaborado esse conteúdo. E vamos para o início da aula. Transportes no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, apresentando uma larga extensão norte-sul, além de sua grande distância no sentido leste-oeste, em sua proporção setentrional. Por esse motivo, é necessária uma ampla rede articulada que ligue os diferentes pontos do território nacional, a fim de propiciar o melhor deslocamento de pessoas e mercadorias. Além disso, para que o país possa ampliar as exportações, importações e principalmente os investimentos estrangeiros, é necessário que os meios de transporte ofereçam condições para que os empreendedores, tanto do meio agrário quanto do meio industrial, possam ter condições de exercer suas funções sociais. No Brasil, a estratégia principal foi a de priorizar a estruturação do sistema rodoviário, sobretudo a partir do governo JK, em detrimento da construção de ferrovias e hidrovias, que só recentemente vem recebendo maiores investimentos. Bom, realmente aqui no Brasil a gente pode observar que nós dependemos muito do transporte rodoviário, né? Ou seja, do transporte terrestre, do carro, né? Dos caminhões. A gente até já passou por alguns momentos que esses transportes não estavam disponíveis, né? E a gente vê o tanto que isso faz falta no dia a dia do brasileiro, principalmente por conta do transporte alimentício, né? Do transporte de coisas básicas para a vida humana e também de outras coisas que a gente possa estar precisando no comércio, né? Então, o Brasil, pelo tamanho que ele tem, seria muito mais fácil e também mais ágil e também muito mais barato utilizarmos do transporte ferroviário e do transporte hidroviário. Mas, professor, o que significa essas palavras que o senhor está falando? Eu só conheço realmente a rodovia, porque tem a Transamazônica aqui na minha cidade, que é Itaituba, e não conheço essas outras que o senhor está falando. Tudo bem, é isso que a gente vai justamente vendo nessa aula. O transporte rodoviário no Brasil foi e ainda é o meio responsável pela maior parte dos fluxos de bens e pessoas no país, que priorizou a sua construção para favorecer as empresas estrangeiras do setor automobilístico e promover a entrada delas no país. A expectativa era estruturar o modal rodoviário a fim de propiciar a construção de polos industriais de automóveis no Brasil, com o objetivo de ampliar a geração de empregos. Outra característica da implantação das rodovias no Brasil foi a integração das diferentes partes do território brasileiro, que concentrou seus investimentos nas regiões litorâneas. Esse quadro começou a mudar ao longo do século XX, destacando-se a construção da capital Brasília. Pois é, a gente aqui continua na questão das rodovias do Brasil, né? Vai estar justamente dando esse contexto de porquê que o Brasil se modificou tanto a ponto de colocar rodovias no Brasil inteiro, né? Justamente por conta de aquecimento do setor, né? A economia precisava de mais carros, então foi feitas justamente as estradas para que esses carros pudessem andar, né? A gente também pode usar como exemplo aqui na década de 70 que foi aberta a Transamazônica, né? O norte, que é onde a gente vive, a região do país, né, que a gente vive, era mais isolado do mundo, né, do Brasil e do mundo, então eu falo do mundo porque também a Transamazônica, ela não é dentro só do Brasil, ela pega outros países também. Então foi feita essa rodovia justamente para poder dar mais integração à nossa região aqui, dos municípios que se passa a Transamazônica, para que se ficasse mais barato o acesso às coisas aqui para a gente e também mais fácil, né, e mais rápido. Imagina só se nós não tivéssemos a Transamazônica, essa mesmo que você vê que corta Itaituba ao meio. Como que seria mais difícil muita coisa para a gente, né?
Aqui um exemplo de uma rodovia, né? Agora vamos para as ferrovias. É um transporte que para a gente aqui de Itaituba não é tão comum, né? Porque aqui na nossa região ainda não dispõe, né? Apesar de futuramente ser construída a estrada do Ferrogrão, né? Que é justamente para o transporte da soja, né? Mas é um transporte que vem crescendo muito no Brasil. Vou já falar exemplos. O transporte ferroviário no Brasil foi predominante até o final do século XIX, quando estruturava os deslocamentos de mercadorias da economia cafeeira, sendo, por esta razão, bastante consolidado na região sudeste. As ferrovias, apesar dos elevados custos em suas construções, possuem baixos gastos em manutenção, o que não impediu que, de 1950 até os dias atuais, várias delas fossem sucateadas e até desativadas. Além disso, várias ferrovias no Brasil em construção, mas que as obras encontram-se inacabadas, muito embora os recentes investimentos por meio do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, trabalhem para modificar esse cenário. Após a privatização de boa parte das ferrovias nacionais na década de 1990 e da derrocada da rede ferroviária, a empresa estatal responsável por administrá-las, a participação da ferrovia no Brasil até aumentou, apesar de atender interesses e deslocamentos muito específicos e limitados. Ainda hoje, a malha ferroviária nacional concentra-se nas regiões Sul e Sudeste. Bom, como a gente pode ver, né, como eu já tinha citado, a ferrovia ela não é muito comum para a gente que fica aqui no norte, né? Ela é mais comum para o sul, sudoeste do Brasil, né? Apesar de termos sim ferrovias aqui no norte e inclusive aqui no Pará também, porém em bem menos grau do que nessas regiões citadas, né? Apesar de ser um excelente meio de transporte para mercadorias e pessoas, né? Justamente pelo conta do seu custo financeiro, ser bem mais em conta do que o rodoviário. Aqui um exemplo de uma ferrovia, inclusive essa é a ferrovia que está situada no Pará, na região dos Carajás. Aqui, como eu já tinha citado, no Pará temos também ferrovias. A gente pode ver que nesse mapa a gente tem aqui a integração da nossa capital. Aqui também temos o Maranhão, né? Ou seja, já é uma integração interestadual, né? Através de ferrovias. As hidrovias no Brasil. Vamos lá, hidrovias no Brasil. O transporte hidroviário é o que possui a menor representatividade e participação no sistema de deslocamento nacional, o que é uma grande contradição, haja vista o grande potencial que o país possui para esse modal. No Brasil, a rede hidroviária é muito ampla e muitos rios são navegáveis sem sequer exigir a construção de grandes empreendimentos e estruturas, como obras de correção e instalação de equipamentos. Uma justificativa para a negligência de investimentos nas hidrovias brasileiras é a existência de muitos rios de planalto, que são mais acidentados e exigem mais obras de correção para facilitar o transporte. Os rios de planície, mais facilmente navegáveis, encontram-se em áreas afastadas dos grandes centros econômicos. Bom, realmente, isso é uma grande contradição, né? Mas o mais engraçado, né, que a gente pode citar é que justamente no Brasil, no geral, não é muito utilizado, né, a hidrovia como base de transporte para mercadoria e também pessoas, né? Mas aqui na nossa região, né, no nosso estado, no Pará, principalmente aqui na nossa região oeste do Pará, é um meio muito utilizado, né? A gente utiliza muito barco, lancha para se locomover, né? Então, para ver como o Brasil é tão grande e tem tantas diferenças, né, que para lá pro sul, sudeste é utilizado outros meios de transporte e para cá para a gente também que vivemos no norte, né, do país, é utilizado um outro meio também, né? Por outro lado, cita-se a concentração de investimento em rodovias em áreas onde o mais indicado seria o investimento em hidrovias, cujo exemplo mais notório é o caso da Transamazônica, uma estrada construída quase que paralelamente ao rio Amazonas, de fácil navegação.
No entanto, a partir dos anos 1980 e sobretudo após a criação do Mercosul, que passou a exigir mais das hidrovias para a integração do Cone Sul, os investimentos públicos nessa área elevaram-se, mas ainda são insuficientes. As principais hidrovias do Brasil são Tietê-Paraná, a do Rio São Francisco, a do Amazonas, entre outras. Bom, aqui ele vai citar o exemplo da Transamazônica, né, que inclusive passa aqui na nossa cidade. A gente também pode citar que essa hidrovia do Amazonas, de certa forma, nós fazemos parte, tendo em vista a ligação que o rio Amazonas tem com o rio Tapajós, né? Agora vamos aqui para o transporte aeroviário. O modal do transporte aéreo consiste no transporte de pessoas e mercadoria através de aeronaves, tráfego aéreo, podendo ser nacional ou internacional. O transporte aéreo é utilizado geralmente para transportar mercadorias de alto valor, com necessidade de entrega rápida, já que esse modal é o mais rápido de todos. Seu transporte é mais seguro, o que não requer embalagens com muitos reforços. Afinal, ele não vai pegar uma estrada com buraco ou coisa do tipo, né? Então, ele não precisa de... ele consegue carregar coisas finas, né? No Brasil, quem coordena o tráfego aéreo é a Infraero, tanto para transporte de cargas quanto de pessoas, com um total de 60 aeroportos, 72 estações de prestação de serviço de telecomunicações e de tráfego aéreo, e 24 terminais de logística de carga, rede Teca. Na rede Teca são prestados os serviços de armazenagem e movimentação das cargas importadas, exportadas e de destino nacional. Dentre os 24 tecas, 20 trabalham com exportação, 13 com carga nacional e todos com importação. No ano de 2016 houve uns 62 mil toneladas de produtos importados e 32 mil toneladas de produtos exportados através de transportes aéreos no Brasil. Com esse volume, é possível perceber a baixa utilização desse modal devido ao seu alto custo financeiro. Justamente, o transporte aéreo ele não é tão utilizado, né? Para esse sentido aí. Na nossa região aqui a gente pode destacar que ele também é muito utilizado justamente para regiões de difícil acesso, né? Transporte dutoviário. Bom, esse transporte aqui ele não é tão comum, né? A gente não ouve tanto falar nele justamente porque ele não é um transporte que é feito para pessoas, né? Ele é um transporte feito só de mercadorias. O transporte dutoviário é aquele que se utilizam dutos e canos cilíndricos, ocos em espécie de tubulações que formam linhas chamadas de dutovias, que são utilizadas para o transporte de produtos de um porto ao outro. As dutovias são formadas de três elementos: os depósitos, também chamados de terminais, onde a carga é depositada e retirada, para os canos onde o produto é escoado, e as juntas que fazem a ligação entre os canos. Os principais produtos que se utilizam no transporte dutoviário são os de materiais fluidos, como petróleo e derivados, gás natural e álcool, etanol. O transporte desses materiais pelos dutos se dá por pressão ou arraste por meio de um elemento transportador, sendo utilizados elementos como a gravidade para fazer o transporte ou impulsionados por algum bombeamento. Bom, como eu já tinha citado anteriormente, né? Não deixa de ser toda uma estrutura igualmente à rodovia ou os outros tipos de transporte que eu já citei, certo? Em resumo, o que se percebe é que os meios de transporte no Brasil precisam de diversificação para que haja menos dependência das rodovias. Nos deslocamentos de mercadoria e pessoas em geral, é necessária a instalação de uma matriz multimodal, ou seja, com vários sistemas de transporte diferentes e integrados. Outra necessidade é de uma maior integração rumo ao oeste do país, principalmente em direção aos países sul-americanos e ao Oceano Pacífico, com vistas a ampliar as trocas comerciais dentro do continente e em direção aos países asiáticos. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima.